Olá, meus caros, uma reflexão aqui interessante sobre sentimentalismo. Já dizia o Renato Russo, sou um animal sentimental. E eu sou um desses, como muitas pessoas são. Sucede algumas coisas na vida da gente que serve pra gente refletir. Eu, sinceramente, não queria ser o sentimentalista que sou, mas me parece que isso, de alguma forma, tem a ver com herança de pais para filho. Posto que certa feita eu ouvi do meu próprio pai que ele diz que sofreu muito por ser sentimentalista. Talvez até o tratamento, muitas das vezes ríspido, a minha pessoa da parte dele, seja uma maneira de autodefesa, posto que no fundo ele sabe que fez errado, posto que no fundo ele deve sentir muito por ter me abandonado, e bem abandonado, vamos dizer assim, de uma maneira afetiva. Talvez não queria, e outras coisas devem ter sucedido na vida dele que ele sofreu muito. Esse que é um problema também. Às vezes a pessoa sofre tanto na vida que ela acaba sendo uma outra pessoa, um personagem que vira até real para não sofrer mais. Mas por outro lado também isso é ruim, é um extremismo. A gente tem que ser equilibrado, nem justo demais, nem limpo demais. Eu, como eu estava dizendo, sou um camarada muito sentimentalista, é um extremismo da minha parte nesse sentido. Tem que ser mais equilibrado, mais forte. Mas às vezes eu penso, não tem como, é difícil. Mas também não é impossível. E por que eu estou falando sobre isso? Porque tudo isso tem a ver com o Evangelho, tem a ver com Jesus Cristo, já eu conto. Mas como eu estava dizendo sobre o meu sentimentalismo, quero citar exemplos. Se eu não fosse tão sentimentalista, eu não teria sentido a morte do meu avô, que quase morreu nos meus braços. Não teria sentido a morte da minha avó, que morreu nos meus braços. Do meu tio, que estava se passando também. E depois foi culminar no falecimento dele no hospital. Eu não teria me emocionado, chorado a peça quando faleceu o meu cachorro, o Rink, em 2017. Eu não teria me emocionado com muitas coisas que sucederam na minha vida se eu não fosse tão sentimentalista. E por outro lado, não teria, obviamente, sofrido por conta disso, adquirido doenças psíquicas como síndrome de pânico, tanatofobia, crise de ansiedade e por aí em diante. E é nesse ponto que eu quero chegar. O extremismo, o sentimento por alguém, uma pessoa, um objeto, pode ser danoso, trazer muitos dissabores pra gente, pode despertar problemas psíquicos mais tenebrosos. E por isso que é necessário a gente ser equilibrado, ser desapegado. Posto que também a gente está de passagem. E também pensando bem, a gente, um dia que partir, para aqueles que gostam, muitas das vezes poucas pessoas gostam da gente, vão sentir ou a falta, vão chorar, vão plantear. Mas nós devemos desapegar disso. Estou falando tudo isso porque passando uma situação complicada aí com o meu cachorro Tuco. Já não é a primeira vez, mas agora a gente já pensa que é por outros fatores. Está doentinho, cuidar dele. Não sei se não vai. Orei a Deus para que não. Já tem 8 para 9 anos. E esse cachorro, ele esteve presente num período muito complicado também na minha vida. Foi o período que minha avó faleceu. Pra vocês terem uma ideia, ele chegou em casa uma semana, 2 semanas ou um mês antes da avó partir. A avó chegou a conhecer, mal conheceu ele. Ele tinha 2, 3 meses e partiu no ano de 2014. Então, querendo ou não, ele virou um xodó meu e eu fiquei muito apegado dele. Até porque é lembrança da minha avó. Assim como o Rint, que estava vivo quando minha avó partiu, mas já estava velhinho, a gente já estava compreendendo, já tinha mais de 15 anos, 16 anos de idade. Quando se foi, partiu 3 anos depois da minha avó. Para muitos, você pode dizer que isso é um absurdo. Ver como é que você é fraco espiritualmente ou emocionalmente, sentimentalmente. Pode ser uma fraqueza, realmente. No entanto, todavia, a gente que não tem empatia pelo próximo também está com algum problema. Também, aquele que não sente, não expressa seus sentimentos, tem um nível de psicopatia
das grandes. Tanto é que dizem que o psicopata não tem sentimento. Então você não aflorar, não externar seus sentimentos, você está beirando um psicopata. Agora também não dá para você ficar só vivendo sentimento, porque senão você não vai viver a vida. E o que eu estou falando tem a ver com o evangelho, como eu já disse, porque Jesus foi provado em todos os sentimentos dele. Jesus foi provado com a perda do pai dele terreno, foi provado com a perda dos amigos, do amigo Lázaro, por isso que ele até orou para que Deus ressuscitasse, porque não queria perder o amigo, que era irmão das amigas dele também, que estava fazendo ela chorar, sofrer. Nós temos N situações que Jesus é provado na própria via cruz. Aqui uma provação ali, aquela humilhação toda é só para provar Jesus no lado sentimental. E é uma área onde o diabo trabalha mais. Para nos humilhar, para nos derrotar, para ver a gente capispaço. E às vezes Deus permite para ver se a gente é apegado com as coisas mesmo. É uma coisa assim bem complexa falar sobre isso, mas tudo isso que eu estou falando tem a ver sim, se você parar friamente para pensar. E é uma área muito difícil de você lidar, você passar por essas provações. Não é fácil perder ente querido, não é fácil perder animais de estimação quando você gosta mesmo. Não é fácil perder, não é fácil. Não é fácil sofrer, não é fácil passar por doenças cruéis. Olha, o mundo, se você parar para analisar, sem Deus é muito bárbaro, é muito cruel. E isso para as nossas emoções é um bombardeio todo dia. Bombardeio todo dia. Você é desafiado todo dia. Por isso que diz que você mata um leão todo dia. Porque cada dia é uma emoção nova, é uma situação nova, é uma luta a ser vencida. Às vezes até quando você está passando tudo bem, tá lá, aquele sentimento do amor, o sentimento da paixão também. Ele é provado, você sofre bem, é muito complicado. Então eu estava vendo a situação do meu cachorro, comecei a pensar, independente, que eu creio que Deus pode, e a medicação também fazer com que ele retorne, que ele vença mais essa, que já deve ser a segunda ou a terceira vez que ele cai assim, com doença, deve ser uma virose, uma coisa desde o gênero. E a gente pensa que uma hora ele vai. E mesmo que supere comparando ao ser humano, é muito sofrimento tanto para ele, para aquele que sente ao ver ele daquela maneira. E assim é a vida da gente. Quantas coisas que sucedem, tanto do lado do bem como do lado do mal, tá provando emocionalmente. A euforia mata. As pessoas pensam que o problema é só a doença, as dores, as complicações, os traumas, mas também você está extremamente alegre, eufórico, você pode se matar. Um ataque de riso, você pode morrer. Você tem que ser dosado em tudo. Então a gente é provado em tudo. Experimentados somos em aflições, em lutas, sofrimento de todos os tipos. Então devemos lutar contra si mesmo, contra todo extremismo, contra todo excesso, porque demais é veneno. Sermos equilibrados para irmos vencendo os desafios de cada dia, até o dia que o Senhor nos chama. Essa reflexão, abraço, até a próxima.